Oi pessoal, tudo bem com vocês? É um privilégio ter vocês aqui hoje com a gente no Pode Pesquisar, até porque a gente vai falar sobre um assunto que é muito importante, que de fato perpassa o corpo, que é a alimentação, é a comida ou a falta dela. Isso porque a gente resolveu falar sobre a insegurança alimentar e a sua associação com o desenvolvimento de doenças crônicas como a hipertensão e a obesidade. Hoje a gente se apoiou em uma revisão sistemática que foi publicada na Revista Brasileira de Epidemiologia, mas que vai ser uma discussão que vai muito além do corpo. É muito mais sobre entender como que o prato vazio ou mal preenchido vai afetar a vida de quem vive ou então de quem já viveu à margem da sociedade. Então, puxa a cadeira, pega o seu café, se você gostar, se você quiser, e vem com a gente discutir mais sobre esse tópico. Só fazendo um adendo sobre o que a colega acabou de falar, sobre a insegurança alimentar. A insegurança alimentar é muito mais do que não ter comida, é viver com medo de faltar. É uma mãe ter que chegar em casa e ter que escolher entre se alimentar ou dar para o filho. Então, isso é uma situação muito triste que acontece no Brasil. É você ter que abrir a geladeira e ter muitos espaços vazios. E os dados, eles são muito assustadores, porque no Brasil, em 2022, cerca de 33 milhões de brasileiros eles estavam no mapa da fome, de fome grave, inclusive. E aí, quando a gente pensa em um país que tem várias políticas públicas conhecidas mundialmente e ainda tem essa situação, é uma problemática que consiste que seja resolvida imediatamente. E é importante lembrar também que a insegurança alimentar, ela tem vários níveis, leve, moderada e grave. E todas essas fases, elas têm um impacto grande na saúde. Então não precisa faltar completamente para fazer mal ou que haja recursos para eliminá-la. Quando a gente pensa em uma doença como hipertensão e diabetes, a primeira coisa que vem à cabeça é o excesso de açúcar, de gordura, de sal. A culpa parece estar sempre no prato. Mas, em paradoxo, a gente tem que essas doenças estão profundamente ligadas à falta de acesso, de escolha, de condições dignas, à falta de oportunidade. Hoje, a fome no Brasil tem um novo rosto. Ela não é só a ausência completa de comida, ela é uma fome ultraprocessada. É aquela em que a pessoa até consegue comer algo, mas o que tem no prato é o que coube no bolso, não o que ela realmente gostaria de escolher. O biscoito recheado custa menos que uma bandeja de frutas, o refrigerante é mais fácil de achar e mais barato do que o leite. Então, o que acontece? Famílias inteiras, especialmente nas periferias, se alimentam do que está disponível e não do que é saudável. Não por ignorância, mas por falta de opção. E isso está criando, aos poucos, uma epidemia silenciosa de doenças crônicas. Elas não aparecem só no hospital, mas no corpo cansado de quem já acorda lutando para viver, para trabalhar, para alimentar os filhos. Essas doenças crônicas, elas não são apenas um problema médico, são um retrato da desigualdade, porque no fundo, a hipertensão e o diabetes também nasce da fome de justiça, de dignidade, de políticas públicas que respeitem a vida de todos e não só de quem pode pagar por ela. Complementando o que ele disse, nós podemos perceber nessa revisão sistemática que os estudos brasileiros realizados utilizando a Escala Brasileira de Insegurança Alimentar, a EBIA, revelou uma associação significativa entre insegurança alimentar e o excesso de peso, especialmente entre mulheres, adolescentes e idosos. Mesmo nos níveis mais leves de insegurança alimentar, essa relação já é evidente. Isso demonstra que não é apenas a fome extrema que adoece, a privação sutil e constante que impõe escolhas alimentares difíceis diariamente, como a troca de proteínas por carboidratos, a escolha de quem vai comer no dia, também cobra seu preço. Somado a isso, observamos uma preocupante coexistência de sobrepeso em adultos e desnutrição infantil no mesmo domicílio, refletindo desigualdades estruturais e a necessidade de políticas públicas integradas. Além disso, foi percebida a associação da IA grave com a dupla carga de má nutrição, ou seja, a mãe com sobrepeso e os filhos com baixa estatura. Além disso, a IA também contribuiu para que o Brasil retornasse ao mapa da fome, mesmo que ele já tenha saído lá em 2014. Isso também se associa com a pandemia do Covid-19, que trouxe à tona questões relacionadas a inequidades presentes no nosso país. Então, vocês sabem aquele ditado de quem come demais fica doente? Pois, ele não dá conta, né, do que a gente vê na prática, porque um dos pontos mais impactantes que o artigo trouxe é justamente a chamada dupla carga viral de manutenção.
Então, é quando na mesma casa a mãe ela tem obesidade e o filho está desnutrido. E aí parece contraditório, né? Mas é real e acontece muito em contextos de pobreza. Por quê? Comer mal não é sinônimo de comer pouco. Às vezes é extremamente o contrário, né? O que pesa mais no prato das famílias é a insegurança alimentar. A alimentação, os produtos baratos e ultraprocessados, como a colega falou, tipo macarrão instantâneo, biscoito. E tudo isso tem muita caloria, mas tem pouco valor nutricional. E isso tem um custo alto para o corpo, porque o ganho de peso vem junto com a deficiência de ferro, de vitaminas, com resistência à insulina e pressão alta também. Então, a gente precisa parar de enxergar a obesidade como um sinal de fartura. Em muitos casos, ela é consequência da privação. Então, a pessoa até come, mas ela não se nutre. Então, é por isso que essa discussão é tão urgente. A fome hoje, ela não tem um rosto magro. Ela também aparece um corpo cansado, um corpo inflamado, adoecido, de quem vive com o mínimo ou com quase nada. Eu gostaria de comentar sobre a revisão, ela tentar de fato fazer uma associação entre a insegurança alimentar e o desenvolvimento dessas doenças crônicas, né? Mas que é muito voltado justamente para a obesidade. Ela tem a obesidade como o principal objeto de estudo. Não é à toa que grande parte dos modelos teóricos e de muitos achados e diversas explicações são feitas baseadas nisso. Então, ele fala justamente que essa associação está ligada tanto a uma má nutrição, que é muito mais voltada para a ingestão de calorias de alimentos que têm calorias vazias, que seria, no caso, alimentos que são altos em quantidade calórica, né, altas calorias, em grande quantidade de carboidrato, que geralmente são alimentos que são ultraprocessados. São processados, e não só carboidrato, mas eles também têm uma grande quantidade de lipídios, de sal, de açúcar. E é justamente esse contexto, a ingestão demasiada desses tipos de alimentos que levam ao desenvolvimento da obesidade. E que isso também está relacionado à insegurança alimentar, porque a insegurança alimentar não é só o fato de você não ter o que comer, mas também está relacionada à qualidade do que você está comendo, né? E ainda existe mais outros dois fatores que explicam todo esse contexto, que é justamente os mecanismos de enfrentamento e de convivência com essa insegurança alimentar, que acaba que se relaciona muito mais em um ciclo de fome e de fartura, e que a gente também pode associar a um contexto mais socioeconômico, naquele momento em que a pessoa tem mais condição de poder comprar, né, coisas mais caras, coisas melhores, e no momento que ela não tem. Então, esse momento de fome, ela preza muito mais por alimentos que são mais baratos e que geralmente são alimentos que são mais calóricos e que são ultraprocessados, né? E que isso gera uma ingestão que é baixa, no caso em quantidade, mas não quer dizer que ela seja nutritiva ou então quer dizer que ela seja menos calórica. Na mesma medida que em certo momento você pode ter um momento de fartura, e que nesse momento de fartura, tanto em fartura no sentido de da pessoa ter mais poder aquisitivo para poder pagar aqueles alimentos, como também no sentido de fartura em quantidade. Só que não necessariamente significa comer melhor em qualidade. Então, ainda assim, né, com esse poder, às vezes as pessoas preferem comprar e optam por alimentos que são mais palatáveis mesmo, que às vezes podem ser sim mais caros, como por exemplo, no momento de fartura, a pessoa preferir por comprar carne de hambúrguer, que vem em saquinho, né, que vem em caixa, e no momento de fartura, ela preferir comprar um hambúrguer artesanal ali no iFood ou então em hamburgueria, e que de qualquer forma, nos dois momentos, ela não tem uma ingestão de qualidade, né? Então, mais uma vez, ela está ingerindo calorias que são vazias, que não tem nenhum teor nutritivo para elas, e que, mais uma vez, se associa com essa insegurança alimentar e também a obesidade. E, por fim, existe mais um fator, sim, que é muito mais relacionado com o sedentarismo, né? Com a inatividade física da pessoa dentro daquele contexto. Então, que inclusive é a última considerada, eles não fazem toda essa associação com a segurança alimentar, mas que sim,
ela de fato existe e ela ocorre. Seguindo essa linha de raciocínio que os colegas estavam falando sobre o que o artigo expõe diretamente, quando a gente fala sobre o processo de desnutrição, a gente associa muito apenas as pessoas magras e a própria falta de nutrição dentro do corpo, o que não é errado. Mas o artigo também ele traz uma visão totalmente inovadora e oposta a isso, que é a questão da fome relacionada à saúde mental. Estudos indicam que, principalmente, mulheres solos ou pessoas que vivem em situações de rua têm uma maior predisposição a ter problemas como depressão, ansiedade e o estresse crônico, por justamente não ter uma alimentação adequada, ou sempre estar se preocupando com o que eles vão comer diariamente, se eles vão ter alimentação adequada no outro dia. E em crianças, principalmente dentro da escola, o sistema ele não consegue funcionar pela falta de nutrientes e acaba ali desproporcionando um déficit cognitivo no aprendizado dessas crianças. E esse é um tema bastante importante que ele tem que ter uma atenção maior quando se fala sobre o processo da desnutrição, que é a desnutrição associada à questão mental. Bem, complementando meus colegas, é importante que a gente fale que essa fome, ela está falando sobre raça, gênero e CEP. A insegurança alimentar no Brasil atinge de forma desproporcional grupos socialmente vulneráveis. Isso ocorre em crianças, mulheres, adolescentes, idosos. E aí, de acordo com o artigo que a gente está comentando, mais de 125 milhões de brasileiros vivenciaram algum grau de insegurança alimentar em 2022 e cerca de 33 milhões enfrentaram a fome de forma direta. Então, esse cenário é muito mais alarmante quando a gente observa a associação direta entre insegurança alimentar e as doenças crônicas, como a obesidade, principalmente em mulheres e idosos. Isso ocorre por quê? Por que isso ocorre? Na falta de acesso a alimentos saudáveis, as famílias recorrem aos processados, aos ultraprocessados, ricos em açúcar, gordura, sal, que contribuem para a má nutrição e o desenvolvimento de doenças. No caso, é importante a gente perceber que a crise econômica, a pandemia, a desigualdade social aprofundam esse problema, porque as pessoas estão sem condição financeira. A insegurança alimentar não é apenas a ausência de comida, mas é a presença de dietas pobres em qualidade, o que afeta profundamente a saúde e a dignidade dessas pessoas. Por isso, é fundamental que haja políticas públicas que enfrentem essas realidades com ações intersetoriais, especialmente na atenção primária, garantindo que haja acesso à alimentação saudável e cuidado integral a populações mais afetadas e que possuem essa necessidade. Dessa forma, pessoal, a gente vê que a fome é sintoma de um sistema doente, que, na verdade, não é só sobre insegurança alimentar, que acaba o sistema que falhou. É sobre a falta de comida, é sobre a desigualdade, é sobre políticas públicas que se desmontaram, sobre um país que voltou ao mapa da fome. Quando a renda some, a comida vira luxo. Quando o território se fica marginalizado, o mercado mais próximo só vai vender o caro, só vai vender o básico, do básico. E, além disso, muito caro. Então, antes da gente culpar os indivíduos, é preciso olhar as estruturas. A fome que a gente vê nas estatísticas que demonstrada é só uma ponta do iceberg de uma crise social muito mais profunda. Só acrescentando, correlacionando tudo que já foi dito com a parte mais relacionada ao estudo, né? A sua parte, os seus pilares, com uma pergunta muito importante, que é o que falta na ciência e nos dados relacionado a isso. O artigo também chama atenção para um ponto muito importante, que muitas vezes passa despercebido quando lemos estudos científicos. Todos os estudos incluídos na análise são do tipo transversal. Isso significa que eles capturam um retrato de um momento específico no tempo, como uma fotografia. Eles conseguem identificar associações entre variáveis, por exemplo, entre o consumo de alimentos ultraprocessados e o aumento de risco de doenças não transmissíveis, como diabetes, hipertensão ou depressão. No entanto, esse estudo não nos permite afirmar, com certeza, que há uma relação de causa e efeito. Em outras palavras, não podemos dizer que a IA
os padrões alimentares associados a ela causam diretamente essas doenças. Para avançarmos, acredito que no entendimento real sobre esses impactos, precisamos de estudos longitudinais. Diferentemente dos estudos transversais, aqueles mais fixos, os estudos longitudinais acompanham um grupo de pessoas por um período mais longo, às vezes por anos ou até mesmo por décadas. Isso nos permite observar como fatores como a exposição prolongada à privação alimentar, à insegurança alimentar ou mesmo ao marketing alimentar influenciado por algoritmos que afetam, né, de fato, a saúde das pessoas. É essa abordagem que nos dá condições de compreender melhor a progressão de problemas metabólicos, cardiovasculares e até mesmo de saúde mental ao longo do tempo. Sem esse tipo de evidência, continuamos com muitas lacunas e incertezas. A ciência precisa desse aprofundamento para embasar políticas públicas mais eficazes. Bom, agora falando sobre as políticas públicas, elas desempenham um papel fundamental no combate à fome, pois são os principais instrumentos de intervenção e de combate do Estado para garantir e acabar com a fome e combater os seus principais causadores, como a pobreza e a desigualdade social. Sem esse tipo de intervenção, milhões de pessoas continuam excluídas das condições mínimas para uma vida digna. Um dos principais objetivos das políticas públicas é garantir a segurança alimentar e nutricional. Isso significa que todas as pessoas devem ter o acesso regular a uma alimentação digna, sem que as suas outras necessidades básicas sejam comprometidas. Programas como Bolsa Família já têm um papel importante, e os restaurantes populares também, para que auxiliar, né, e promover o acesso a todos a uma refeição nutritiva com um custo baixo. Outro papel importante das políticas públicas é na regulação e fiscalização, pois elas devem regular os preços para conferir, né, se não está acontecendo um aumento do preço que não é compatível com aquele produto, dificultando o acesso a essas pessoas que já têm uma renda baixa, um acesso dificultado por isso, e fiscalizar também a qualidade dos alimentos. Além disso, o combate à fome exige o combate à pobreza e que novas oportunidades de trabalho sejam geradas, para que, assim, essas pessoas tenham uma renda, tendo, por exemplo, a assistência social e o investimento na educação e na geração de empregos. Sem políticas públicas fortes, integradas e com financiamento adequado, o combate à fome se torna apenas paliativo e muito dificultoso. E por fim, o que é que dá para a gente tirar disso tudo, né? A gente sabe que a fome ela não se resume mais à barriga roncando ou a um prato vazio, ela tem ganhado novas formas e muitas vezes invisíveis, mais profundamente perigosas. E hoje ela vem disfarçada de hipertensão, de diabetes, obesidade infantil e infarto precoce, porque é verdade que a fome e as doenças crônicas, elas caminham juntos. Elas não dá mais para a gente fingir que são problemas distintos e que pertencem a realidades totalmente separadas. Quando o acesso à comida ele é precário, quando o orçamento mal dá para cobrir o básico, a alimentação vira o que é possível. Então, não o que é saudável. Então, a geladeira vazia, ela não mostra só uma ausência de comida, ela mostra também uma ausência de escolhas, de alternativas saudáveis. Isso adoece. A falta de nutrientes, o excesso de alimentos ultraprocessados, como a gente já falou, a rotina exaustiva, que tira o tempo de cozinhar, tudo isso vai minando a saúde das pessoas cada vez mais. Por isso, combater a insegurança alimentar não é só uma questão de justiça social ou de equidade. É uma estratégia de saúde pública, de prevenção. É cuidado integral. Se a gente quer realmente cuidar das pessoas, cuidar da nossa população, a gente precisa começar pelo começo, olhando a mesa das pessoas, o que elas comem, se elas comem, porque saúde também começa no prato, e ninguém consegue se manter saudável e se vive lutando todos os dias contra a fome, querendo o mínimo. Pronto, tchau, galera. Obrigada a todo mundo que nos acompanhou até aqui.
A conversa hoje mostrou que a comida ela não é só uma escolha individual, mas de fato ela é política, ela é estrutura, ela é direito. E se a gente quer uma população mais saudável, a gente precisa garantir o acesso à alimentação adequada e digna para todos, tá? Então, o episódio foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, comenta e compartilha o episódio com quem vocês quiserem. E é isso. Até a próxima.